E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos à partida que define a última vaga do torneio dos candidatos que vai sair da Copa do Mundo de 2025. Nós temos aqui a disputa pelo terceiro lugar entre Nordbeck e Yakuboev de brancas e Andrei Esipenko jogando de pretas. Essa daqui é a segunda partida do match, a primeira partida acabou sendo vencida pelo Esipenko, então agora ele precisa apenas do empate. E aqui, você não vai ter apenas um empate, você vai ter um absoluto massacre posicional, uma aula por parte do Esipenko que termina em apenas 26 lances, é isso mesmo. Vem cavalinho F3 por parte do Yakuboev, o Esipenko joga D5 e peão na casa de G3 define aqui o ataque índio do rei. Vem então cavalinho F6, o Esipenko desenvolve normalmente, bispo em G2, E6, simplesmente preparando para tirar o bispo e fazer o roque vem por parte das brancas, e o Esipenko joga bispo em E7, ao ponto que as brancas jogam peão em C4, mais ou menos gambitando o peão, mas ao mesmo tempo não tá, né? Peão em C4 é um lance para tentar abrir a diagonal do bispo do fianqueto e facilitar um ataque, é uma pseudo-catalã, basicamente se você captura o peão, o jogador de brancas tem N maneiras de recuperar o material, como por exemplo jogando dama cheque, ou jogando cavalo em E5, ou jogando dama em C2, ou jogando cavalo em A3. Por consequência, o Esipenko ignora que o peão tá caindo, simplesmente segue fazendo roque, e vem peão em D3 apoiando o centro e preparando para tirar o bispo de casas escuras por parte do Yakuboev. Aqui o Esipenko joga peão em C5, atacando o centro do tabuleiro, ocupando o centro, e vem cavalo em E5 por parte do Yakuboev. É um lance que fere princípios de abertura, porque está movimentando a mesma peça duas vezes e está atrasando o próprio desenvolvimento. No entanto, apesar de ferir princípios de abertura, não é um mau lance porque ativa bastante o bispo, ao mesmo tempo que também ativa bastante o cavalo. Como precisa da vitória o Yakuboev, o empate é o suficiente para que o Esipenko vença a partida, tá tentando de alguma maneira pressionar e tá tentando arriscar. E nessa posição vem A6 por parte do Esipenko, preparando-se para jogar peão na casa de B5 provavelmente, né? Peão na casa de A6 é um lance super estranho, e na verdade é uma novidade teórica, é aqui que nós estamos em uma partida de xadrez completamente nova e pela primeira vez vai parar para pensar o Yakuboev. É um lance bem interessante, mas beleza. O Yakuboev joga dama na casa de B3, colocando pressão no peão da casa de D5, que agora está ameaçado 1, 2, 3 vezes e está defendido também 1, 2, 3 vezes, mas está com toda certeza sob pressão. E depois de pensar por 11 minutos, o Esipenko decide ganhar um pouco de tempo no cavalo que está solto na casa de E5, jogando bispo em D6, ameaçando o cavalo. Teria sido um tiquinho mais preciso jogar dama em C7, porque traz uma nova peça para o ataque do cavalo, então desenvolve, mas bispo em D6 não é um lance ruim. E se você se pergunta se bispo em F4 é uma boa alternativa aqui, como eu me perguntei na hora, na verdade não é. Bispo em F4 já é um erro perdedor, porque o jogador de pretas pode jogar peão em G5, distraindo o bispo da defesa do cavalo, né? É um lance bem bacana, uma tática bem interessante. Então bispo em D6 ou vai forçar o Yakuboev a retornar o cavalo para F3, e aí já vai ser o terceiro lance de cavalo que vai jogar o Yakuboev, ou força o Yakuboev a defender o cavalo jogando peão em F4 e, querendo ou não, expondo um pouco o próprio rei. Então, acabou jogando o F4 aqui o Yakuboev, e o Esipenko joga dama na casa de C7. Uma coisa que você vai perceber nos últimos lances aqui do Esipenko é que, depois do dama em B3, o peão de D, ele não estava caindo porque a dama defendia o peão. E bispo em D6 desdefende o peão, a dama já não vê mais esse peão, certo? Depois do F4 forçado, dama em C7. Adiciona um segundo ataque no cavalo que está caindo, mas o jogador de brancas tem um peão simplesmente caindo no centro do tabuleiro. E as brancas jogam C por D5, que não é um mau lance, e ao invés de capturar de cavalo, o jogador de pretas captura de peão, tranquilamente trazendo mais um peão para o centro do tabuleiro e renovando a ameaça de bispo por cavalo aqui, ganhando um peão no centro. No entanto, o jogador de brancas tem que ignorar completamente tanto que ele tem um peão caindo aqui, quanto o fato de que as pretas têm um peão caindo na casa de D5. O lance correto para as brancas, que já estão em uma posição muito difícil de jogar,
seria cavalo na casa de C3, com a intenção de tomar na casa de D5, de cavalo ganhando tempo na dama do jogador de pretas. Se por um acaso peão em D4 for jogado, por exemplo, cavalo em D5 é uma alternativa, oferecendo uma troca, e depois de cavalo toma, dama toma, as brancas defendem o cavalo na casa de E5 uma segunda vez e evitam a queda de um peão, bem como acabam liberando a diagonal para que o bispo jogue, e essa seria uma posição igual. No entanto, nessa posição, Nordbeck Yakuboev faz o impensável. Ele vê que tem um peão caindo no centro do tabuleiro, por que eu não posso tomar esse peão? E joga bispo por D5. E para você, jogador iniciante, que tá pensando por que esse lance é tão horrível assim, é um lance completamente antiposicional. Quando você fianqueta um bispo, você mexe peões em volta do seu rei. Nesse caso, mexer o peão para F4 é pior ainda. Coloca todos os peões em casas escuras. A casa de H3, por exemplo, é uma casa fraca, né? As diagonais aqui ao redor do rei estão enfraquecidas. Esse bispo vale ouro. Trocar esse bispo em um peão e um cavalo é um erro posicional absolutamente grotesco por parte do Yakuboev. Depois de bispo toma, cavalo toma e dama toma, o rei do jogador de brancas está completamente pelado. Você vê? O rei está completamente exposto para lances como o bispo na casa de H3. Nessa posição, praticamente qualquer coisa por parte desse penco retém a vantagem. Eu imagino que o Yakuboev só entrou nessa linha porque ele precisa arriscar, precisa tentar ganhar. Então a ideia é, eu vou tomar um peão, eu vou tentar me defender pelos próximos 10 lances e caso eu consiga me defender pelos próximos 10 lances, eu tenho um peão a mais e eu consigo vencer. É aquela ideia, quando você tá numa posição que você precisa de alguma maneira da vitória, o empate não é suficiente, você vai ser forçado a fazer lances ruins para desbalancear o jogo. E aqui, como comentamos anteriormente, quase todo lance mantém alguma vantagem por parte das pretas. Cavalo em D7 mantém alguma vantagem, bispo em E6 mantém alguma vantagem, você vê que todo lance aqui a barrinha aceita a posição das pretas como levemente superior. Bispo na casa de H3 retém alguma vantagem também, apesar de que não toda, mas tem um lance apenas para as pretas, que praticamente é um lance de arremate, que não é eu tô um pouco melhor, mas sim, eu estou ganho posicionalmente aqui. E esse já é o momento, logo no início do vídeo, onde eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você tente refletir nessa posição e encontrar, por conta própria, o lance que melhor explora as fraquezas ao redor do rei do jogador de brancas. Aproveita também, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. E caso você tenha interesse em artigos enxadrísticos, como tabuleiros, relógio, jogo de peça, livros de xadrez, todos esses artigos podem ser encontrados no canto inferior esquerdo da sua tela, tá? E você merece um belo tabuleiro de xadrez como um presente de Natal para si mesmo. Então, dá uma olhada se você tiver interesse, né? Para aqueles de vocês que foram capazes de encontrar o absolutamente lindo B5, meus parabéns. A ideia do lance peão na casa de B5, é claro, é fianquetar o bispo, colocar o bispo nessa diagonal com o tempo na dama e basicamente agora expor todas as casas fracas ao redor do rei do jogador de brancas. Qual que é o problema do B5 aqui se o jogador de brancas toma essa torre? O problema é que a dama fica presa. Depois de bispo em B7, a dama não tem como sair, né? Se dama na casa de A7, nós temos cavalo em C6. Até parece que dá para tomar o cavalo e se livrar, mas a dama toma, vem com uma ameaça de checkmate. Olha para esses bispos, olha para essa diagonal. Como você exatamente vai se defender tanto de dama em G2 mate, como também da ameaça de torre em A8 ganhando a dama. Não existe defesa, portanto a captura da torre seria absurda por parte do Yakuboev, que vai jogar um lance perfeitamente razoável, cavalo de volta para F3, tentando, é claro, fechar a diagonal, colocando peças nela. Depois vai tentar jogar E4 e vai tentar manter fechada essa diagonal. Vem o bispo em B7 com o tempo na dama, a dama vai para a casa de F5 e nessa posição joga um lance simples, cavalo em D7, desenvolvendo a última peça que resta e conectando torres com esse penco. Nessa posição, o jogador de brancas tem dois problemas graves. Primeiro, perdeu o bispo do fianqueto, então o rei está inseguro. Mas o segundo problema é que esse cavalo, ele veio para F3, depois ele foi para E5, depois ele voltou para F3. E nesse tempo, nesses 3 tempos que gastou no cavalo, são 3 tempos que as peças aqui do jogador de brancos poderiam ter saído de suas casas iniciais e entrado para a partida. Tem 3 peças das brancas que ainda não estão jogando, enquanto pretas já desenvolveram tudo. Mas as brancas têm incêndios a apagar, portanto jogam um peão na casa de E4 tentando fechar a diagonal e, não de maneira imediata, mas mais ou menos rápido, né? Joga peão em C5 aqui, esse penco,
com a intenção de que peão em C5 tem dois propósitos. Primeiro, abre a diagonal na direção do rei do jogador de brancas. Segundo, se esse peão da casa de D3 não estiver aqui, o peão de F fica fraco para que o jogador de pretas possa ameaçá-lo. Por exemplo, peão na casa de G6 e a dama já não consegue mais ficar de olho nessa fraqueza, né? Então, se peão tomar peão aqui, por exemplo, nós poderíamos ou jogar bispo em C5, que é um lance vencedor, ou jogar G6, a dama não consegue mais defender a casa de E4. Então, dama em H3, nós temos, por exemplo, bispo em C5, rei G2 e bispo por E4 vindo, e dá pra ver como a posição do jogador de brancas está caindo aos pedaços por falta de segurança do rei. E vai ser o tema que vai acabar sendo a conversão da partida aqui por parte desse penco, mas mesmo assim, fica pra ver como que isso acontece, porque é um lance maravilhoso que finaliza essa partida, né? Mas vamos lá, sem muitos spoilers. Vem bispo em E3 por parte do Yakuboev, devolve o material. Fez tudo isso por conta de um peão e agora devolve o peão. Se você quiser, é seu, pode tomar. Por que devolveu o peão? Porque não dá pra você tentar manter peão sem desenvolver peça, não adianta nada você ter mais material se ele não joga. Precisa desenvolver o jogador de brancas. Fez correto, né? Bispo em E3, evita bispo em C5. No entanto, vem cavalo em C5 por parte desse penco, pressionando tanto o peão de D, como também pressiona o peão de E. Então, esse cavalo em C5, por exemplo, evita lances como o peão em D4, tentando fechar as diagonais, porque o simples cavalo por E4 ou o simples bispo por E4 poderiam ser jogados como resposta. E também é um lance que ameaça cavalo na casa de D3, que é uma casa excepcional para o cavalo ficar. Vem o E5 por parte das pretas, ganhando um tempinho no bispo, mas todo lance de peão, querendo ou não, tem as suas consequências. Quando joga o E5, abre de novo a diagonal. Afinal de contas, havia jogado o E4 para fechar o bispo. Jogou E5, abriu o bispo de novo. Bispo em E7, simples e tranquilo. D por C4, as pretas tomam de volta, brancas seguem tendo um peão a mais, mas a segurança do rei é um grave problema, o posto avançado para o cavalo é um grave problema, tudo para as brancas tá horrível, né? Brancas jogam um cavalo em D2, tem que desenvolver mesmo, ameaçando o cavalo por C4, e joga cavalo em D3 as pretas, colocando o cavalo num posto avançado, pressionando o peão de B e defendendo também o seu peão e liberando essa diagonal para uma possível troca dos bispos depois. Brancas aqui jogam peão na casa de H4, que é uma tentativa de gerar casas para poder colocar o próprio rei. Peão em H4 é mais um lance defensivo do que um lance agressivo. É para jogar rei na casa de H2 e poder sair tanto dessa diagonal quanto dessa diagonal, que ambas estão fracas. E o jogador de preta joga a torre de A na casa de D8, colocando a torre na coluna aberta. Nunca vai ser um lance ruim, ativando a torre, melhorando a própria posição. Ao invés de capturar o peão, veja só. O jogador de brancas defende o seu peão e você vê que as brancas estão mais preocupadas com o material nesse momento do que as pretas. As pretas não estão nem aí se estão com peão a menos, se estão com peão a mais. O jogador de pretas está indo para o checkmate. Então ele joga bispo em C5, trocando um dos principais defensores desse rei e ativando a própria dama depois da troca. Bispo toma, dama toma C5, cheque, colocando aqui as duas diagonais em muito perigo para o rei do jogador de brancas. Então, rei na casa de H2 tentando fugir e dama na casa de E3. Dama em E3 é um lance que infiltra a dama e gera algumas ameaças gravíssimas que você pode não estar percebendo no momento. O que dama em E3 ameaça, né? Exatamente. Tá ameaçando a casa de D2 uma segunda vez. Como uma segunda vez, só tá ameaçado uma vez, mas tem a torre. Você já vai entender o problema. O jogador de brancas tenta desesperadamente gerar casas para o próprio rei, joga peão em G4 e aqui já vem o lance do arremate. Existem vários lances que arrematam, então eu não vou pedir para você pausar, eu vou apenas mostrar as várias ideias que arrematam, mas a ideia é você tirar o cavalo. Né? Por exemplo, quando você tira o cavalo, o que você está ameaçando? Você está ameaçando torre toma cavalo. Né? O jogador de brancas não pode permitir que socorra. Por quê? Se ele permite que socorra, torre toma cavalo vem, trocando a torre por 2 cavalos, mas mais importante é que infiltra a dama, e aí depois vai vir dama G2, e você tá completamente ferrado, vai levar mate, né? Quer jogue rei G3, rei G1, rei H3, dama G2 é mate em todos esses cenários. Por consequência, a retirada do cavalo daqui, por exemplo, vem com a ameaça de torre por cavalo. Mas o que acontece se o meu adversário tentar defender essa ameaça de torre por cavalo, por exemplo, jogando a torre? Com a torre de F, ele permite a infiltração da dama da mesma maneira. E com a torre de D, eu poderia jogar, por exemplo, bispo toma cavalo primeiro, né? Pra quê? Pra tirar esse cavalo daqui, pra poder jogar dama cheque. Eu tiro o cavalo, jogo dama cheque, pego uma torre de graça. Mas você vê, cavalo em C5 é vencedor,
Torre em D4 é um lance vencedor também. Se você tomar, obviamente, dama cheque e mate na casa de G2. Se você não tomar, eu tô tomando na casa de F4. Mas o esse penco, nessa posição, decide ser preciso pra, basicamente, calar a boca de todo mundo que tava falando que ele ia pendurar uma torre e perder aqui, né? Ele joga cavalo em C1, que é um sacrifício lindo de cavalo que impede que a torre de B seja utilizada para defender o cavalo, né? E basicamente força a ideia do torre por cavalo na casa de D2, né? Não tem muita defesa aqui, então o jogador de brancas, porque, por exemplo, se defender com a torre de D, vai permitir o dama cheque, né? Como a gente comentou, a infiltração da dama aqui é brutal, letal completamente. Então, o jogador de brancas aceita. Um dama em C2 até seguraria por algum tempo, segura torre por D2, mas aí abre mão do peão de F com cheque e basicamente vai perder igual, né? Depois de, por exemplo, rei em H3, vem cavalo em E2, ameaçando mate na casa de G3. Cavalo em E4 a gente toma, com tempo na dama, com tempo na torre. Tá tudo basicamente caindo aos pedaços aqui, independente do que as brancas façam. Mas depois do cavalo em C1 vem torre toma, torre por cavalo, e ao invés de tomar de volta e levar checkmate forçado em G2, né, joga rei na casa de G3, dama em E2 e abandona aqui o Yakuboev, porque não há nada mais a ser feito. Em 26 lances, nós temos uma total e completa destruição posicional. Um verdadeiro massacre, né? Jogou praticamente uma partida perfeita o esse penco e está classificado para o torneio dos candidatos, né? A última vaga dessa Copa do Mundo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu, falou!